A história do Cabo Severino não é apenas uma história tecnológica e de evolução de processos. É uma história verdadeiramente política, é uma história diplomática. Os cabos só podiam amarrar em sítios de países amigos. E é o caso interessante dos cabos alemães. Quer na Primeira Guerra, quer na Segunda Guerra, os cabos alemães foram cortados e os alemães que viviam no Faial foram obrigados a sair para um refúgio que foi organizado noutra ilha para os receber. O Cabo Severino foi designado a 8ª maravilha do mundo e se diz que com ele se deu origem à segunda globalização. Eu venho da ilha do Faial e tenho uma memória grande da minha vida das companhias de Cabo Severino, das companhias estrangeiras que exploravam condução de notícias, eram donas de destinos, das comunicações. Ora bem, porquê é que isso começou e apareceu? Temos que dizer que a história nos manda primeiro para os ingleses e para o seu império, e para a necessidade de comunicar com o seu império, e para a necessidade de levar as notícias rapidamente. Porquê é que apareceu no Faial? Não é muito claro, mas a razão mais importante é a razão de que a ilha tinha configurações muito agradáveis, muito favoráveis à amarração dos cabos, etc. Tivemos várias companhias que ocuparam espaços interessantes e que, nesse tempo, as notícias não podiam vir de ponta a ponta, não tinham velocidade e tinham que parar em terra para reativarem o sinal. Foi isso que deu origem ao aparecimento, a meio do Atlântico, na ilha do Faial, de um conjunto de países que instalaram companhias que exploravam as notícias através do Cabo Severino. É preciso não esquecer que essas companhias eram privadas, mas que passavam em sítios de países amigos. Primeiramente, a partir dos ingleses, que eram, como todos nós sabemos, tinham relações diplomáticas muito antigas com Portugal e, portanto, podiam ter a cedência dos passos para o Cabo Severino. É evidente que os cabos amarravam no Faial, mas essas companhias traziam os seus funcionários e os seus funcionários traziam as suas famílias. E isso influenciou definitivamente tudo na ilha. Eu lembro-me de andar no liceu, eu e os meus colegas queríamos que acabar o liceu depressa para ter o emprego de cabografista, porque é um emprego prestigiado, bem pago, que nos levava a uma cultura diferente. Essas companhias tinham as suas messes solteiros, messes casados, influenciaram os consumos, havia mercearias finas. Nós, quando íamos fazer uma excursão a outra ilha, brincávamos com os nossos amigos dos outros liceus, dizendo: vocês ainda bebiam conhaque e aguardente e nós, no Faial, já bebíamos gin tónico. Perto dessas instalações havia o Café Internacional, mais bem informado do mundo. Porquê? Porque acabavam o serviço, saíam do serviço, vinham tomar uma bica e conversavam sobre as notícias do mundo inteiro que passavam ali. Houve muitos ingleses, americanos e alemães que casaram com jovens faialenses que depois foram para esses países. Portanto, há uma interação muito grande. Ainda em Lisboa, praticamente não havia desporto feminino e as jovens faialenses e as estrangeiras praticavam a natação e este era um dado importante de evolução. Tudo isto teve um fim e esse fim, volta ao princípio, foi porque o cabo evoluiu. Não precisava de vir a terra ativar o sinal para passar para o outro lado. No Faial existiram companhias de Cabo Severino com todo este fulgor de desenvolvimento de americanos, ingleses e alemães, mas não foi só. Outras companhias italianas e francesas também
passaram o seu serviço ali. Dou o exemplo, a Ital Cable enviar as suas mensagens de Roma a Málaga e de Málaga para o Faial para o passarem para a Western Union ou para a Comercial Cable, que faziam o serviço para Lisboa ou para Londres. Isto durou 70 anos, de 1893 até 1970. A seguir caiu. Restam muitas marcas na arquitetura, nos edifícios, portanto, que estão hoje a ser ativados. Resta uma memória tecnológica, portanto, dos equipamentos usados naquela altura, e resta toda esta história desta vivência. O primeiro cabo para os Açores é um cabo que foi longamente debatido na Assembleia da República, no Senado, e só foi autorizado muito dificilmente. Porquê que aparece o primeiro cabo? Porque os Açores estavam isolados, os Açores tinham grandes problemas e marinhas estrangeiras criticavam Portugal porque não tinha os elementos necessários para a segurança da navegação. E é então que, novamente, os ingleses aparecem com a empresa inglesa a propor um cabo para os Açores. Nós temos, assim, uma ligação das duas maiores estações de cabo submarino em Portugal, que foram Carcavelos, de onde partiu o primeiro cabo aos Açores, e o Faial, que teve este desenvolvimento naquele período. São as duas estações que deixaram localmente uma história muito grande sobre a ligação aos lugares. Carcavelos, como sabem, é muito anterior. O primeiro cabo para Portugal é em 1870 e o primeiro cabo que foi para os Açores nasce dali para a Horta, tocando em São Miguel. Foi Carcavelos, Horta. A história é riquíssima, para além de tudo o que é a evolução tecnológica, mas é muito, mas muito importante, é tudo em que está envolvido o cabo submarino e a sua passagem por as diferentes rileiras.